Jojo Todinho, eu quero conversar com você e tenha certeza que as palavras que eu tenho para lhe dirigir hoje não são nada agradáveis, tá? Pessoal, vocês me acompanham aqui, testemunham a minha conversa com o Jojo Todinho? Bom, vamos lá. Ultimamente, quando eu tenho gravado sobre a Jojo Todinho, eu tenho fornecido para elas umas propostas que ela poderia encampar na campanha dela para deputada federal, né? Falei sobre reforma política, estou falando sobre reforma tributária. Então, são tudo no intuito de poder fornecer para ela boas ideias que ela possa não só encampar como candidata a deputada federal, como depois eleita ela possa implantar isso na prática, né? Porque me preocupa muito, eu vejo a Jojo Todinho dizer que é candidata a deputado federal, mas ela dificilmente fala sobre política, né? Eu vejo ela falar muito sobre sapato, eu vejo você, Jojo Todinho, falar muito sobre sapato vermelho, sobre o que você comeu ou deixou de comer, sobre a tua bariátrica, que aliás sobre esse aspecto você tá de parabéns, né? Falar sobre saudação para amigo, falar absurdos, falar palavrão à torta e à direita, eu sei que eu também falo, mas eu falo bem menos do que você, e etc, né? Agora, quando você abre a boca para falar de política, você só fala asneira. Moça, você só fala asneira, né? Por exemplo, então a primeira foi dizer que o Bolsa Família era só para a mulher comprar maquiagem, tudo isso, né? Mas que do teu bolso não ia sair. Ora, esse no teu bolso que não ia sair, você já incorporou direitinho o papel das elites desse país, né? Ficou rico e já está agindo como eles, né? Pensa no próprio bolso e não pensa do bem da nação. Eu volto a te repetir, o Jojo Todinho. 95% das pessoas que têm Bolsa Família usam aquilo para comprar comida. Elas precisam do benefício para comer, tá? Bom, o segundo ponto é que mentiu aqui sobre o preço da picanha, né? Falou que o corte de picanha tá R$ 50, quando existe corte de picanha a R$ 30. Tudo bem, são cortes mais modestos, são cortes mais baratos, a qualidade não é a mesma, mas que há corte de picanha a R$ 30 há, né? E não é necessariamente 50 como a senhora afirmou. Mentiu, mentiu, mentiu. E a última, a mais nova da senhora, é dizer que tem pessoa que se diz socialista, né? Mas que tem iPhone 16, que usa Headley no pé e que tem plano de saúde, aí quer falar do SUS, mas tem plano de saúde, então. Olha, Jojo Tadinha, eu não queria fazer isso não, mas você é obrigado a tanto, tá? Eu não sou professor da área de ciência política, não. Eu sou professor da área de administração. Mas eu vou te dar uma aula sobre ciência política mesmo assim, para ver que se você aprende, para de falar cretinices por aí, tá? Então vamos lá. Comunismo, Jojo Todinho. Eu sei que você não falou em comunismo, você falou em socialismo, mas eu vou chegar lá. Comunismo, Jojo Todinho, se trata de comunidades autogeridas em que todo mundo tem uma vida comunitária, um ajuda o outro e as necessidades da comunidade são supridas com esse apoio, essa solidariedade, né? A gente nunca teve um país comunista na história da humanidade. Nunca teve um país comunista na história da humanidade, tá? O que chegou mais próximo de comunismo foi o que os judeus chamavam de kibbutz, né? Kibbutz eram exatamente propriedades em que várias pessoas moravam juntas e uma ajudava a outra. Então existia espírito comunitário. Mas o comunismo implantado num país nunca existiu, né? Aliás, o Karl Marx, que inventou o conceito, ele dizia que o comunismo ele seria uma decorrência óbvia e direta do socialismo, né? Então, para você se prevenir, quando for chamar a gente de comunista, não chame, porque não tem comunismo no mundo, nunca teve comunismo no mundo, tá? Agora vamos falar sobre socialismo, né? Socialismo é quando você tem um modelo socialista, a extinção da propriedade privada e a nacionalização dos meios de produção, né? Então, aí sim, socialismo existe em alguns países, né? Por exemplo, na China, né? Se bem que um professor meu lá do mestrado, Fernando Guilherme Tenório, ele dizia
que o que tinha na China não era comunismo, mas sim capitalismo de Estado, né? É uma coisa para se refletir. Teve em Cuba, né? Tem na Coreia do Norte, né? Eu não sei que socialismo é aquele que o ditador lá ele tem tantos bens, tantas posses, etc, né? Mas enfim, pelo menos em tese, socialismo existiu, né? E volto a dizer, socialismo é estatização de tudo, né? Agora, tem também a social-democracia, né? A social-democracia é um sistema mais ou menos híbrido, né? Em que você tem o capitalismo e, portanto, você tem a propriedade privada e você tem uma força estatal grande também, né? Uma atuação estatal mais incisiva, né? Então combina elementos de capitalismo com elementos de socialismo, né? Embora em alguns lugares prevaleçam mais os elementos perto do socialismo, em outros lugares prevaleçam mais elementos perto do capitalismo, né? Mas levando ao pé da letra, e é isso que você não entendeu, Jojo Todinho, social-democracia, social-democracia é capitalista. Repetindo, social-democracia é capitalista. Social-democracia é capitalista, tá? Entendeu, Jojo Todinho? Talvez se você seja inteligente o suficiente, já tá sacando onde eu tô querendo chegar, né? Ora, eu tô querendo chegar ao seguinte: as pessoas de esquerda aqui nesse país, fora algumas exceções, perdão, gente, as pessoas de esquerda desse país, fora algumas exceções, elas são sociais-democratas. E a social-democracia é capitalismo, né? Por exemplo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tantos chamam de socialista ou até de comunista, ele nunca foi. Nunca foi. Ele é capitalista. Presidente Lula é capitalista. Só que o que ele propõe é um capitalismo com inclusão social. Um capitalismo para as massas poderem usufruir também das benesses do capitalismo. Simples. Simples, né? E aonde eu estou querendo chegar? Sim, Jojo Todinho, num sistema capitalista como é a social-democracia, as pessoas podem usar tênis Hadley, elas podem ter iPhone 16, elas podem ter plano de saúde, né? Muito embora, por exemplo, eu sou de classe média, né? Me considero mais para classe média baixa do que para classe média alta e eu não tenho plano de saúde. Então, quer dizer, se você está querendo dizer que gente como eu não tem lugar de fala nesse assunto, a gente tem sim, tá? A gente tem sim. Eu não tenho plano de saúde. E eu vou te dizer o seguinte, eu uso serviço público, eu uso o SUS, né? E apesar de ter alguns problemas, e quando tem eu reporto aqui em vídeos, né? Eu tô satisfeito com os serviços do SUS, porque o que eu vejo lá não é muito diferente do que tinha no plano de saúde particular, não. Eu já tive plano de saúde e fiquei sem condição financeira, tá? Então, a pessoa pode usar o Hadley dela, ela pode ter o iPhone 16 dela, porque ela não é socialista, ela é social-democrata. Quem tem discurso de esquerda desse país normalmente é social-democrata. Existem exceções? Existem, poucas, né? Vou citar uma, né? O deputado Glauber Braga, que a gente vai fazer um vídeo sobre ele daqui a pouco, tá? Esse sim é socialista de verdade, tá? Como a esposa dele, a Sâmia Bonfim, também é socialista de verdade, tá? Mas o que se tem aqui, normalmente, são pessoas com pensamento de esquerda, social-democratas. Inclusive é o meu caso, tá? Eu me considero social-democrata desde que eu me entendo como pessoa que opina sobre política. Então, para de falar besteira aí, para de falar besteira, né? As pessoas têm o direito de ter o iPhone 16, as pessoas têm o direito de usar o Hadley, as pessoas têm o direito de ter plano de saúde se quiserem, ou não, né? Ser de esquerda não é fazer voto de pobreza. Para de falar asneira, né? Ser de esquerda é, pelo contrário, querer mais riqueza, mas que essa riqueza seja melhor compartilhada pelas pessoas, tá? Então para de ser idiota, para de ser imbecil. Pelo menos uma vez na vida ouve os meus conselhos, né? E eu vou continuar dando contribuições para sua campanha eleitoral. Você use ou você não use, eu não tô nem aí, mas eu acho que é minha obrigação moral, tá? E boquinha fechada não entra mosca, tá, Jojo Todinho?
Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, agradeço aí pela assistência, muito obrigado a todos, muito obrigado a todas em primeiro lugar, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos, aliás, que você abandonou, né, Jorge Todinho? Vamos lembrar disso, né? O todos você abandonou. E por gentileza, gente, like aqui, se inscreva no canal, comente, ative o sininho, compartilhe. E eu tenho aqui na descrição desse vídeo 4 produtos inscritos que podem te interessar. Eu estou vendendo a preço de banana, né? Um é uma apostila de administração com 1.350 tópicos divididas por 15 assuntos, né? Porque eu fui professor universitário por mais de 20 anos, né? Outra é uma minuta sobre o sistema eleitoral e partidário do Brasil, porque eu fiz dissertação de mestrado nessa área, né? Outra é uma proposta de calendário para o futebol brasileiro, porque eu estudo esse tema há 40 anos, né? E outra é um livro que eu escrevi sobre o Roberto Dinamite, que é meu maior ídolo do futebol. Se você tiver interesse em algum desses produtos, dá uma olhada aí na descrição e entre em contato comigo.